Amém? Continuando. A perfeição de Deus na essência e a imperfeição humana. Amém? Então veja aqui, irmão, Salmo 51, Salmo de Davi. Amém? Davi, esse salmo, ele descreve aqui como Davi hoje se sentia mais velho, não era mais aquele mocinho. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões e segundo a multidão, amém? Segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Ele diz aqui: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre ali diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando ouvires. Ele disse: Deus, Senhor, tu está certo quando tu fala e quando tu julgas, porque eu sou. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E que amas a verdade no íntimo, no oculto, me fez conhecer a sabedoria. Presta atenção, esse Davi aqui que você está vendo não é mais aquele Davi imaturo, lá do começo. Para Davi escrever isso aqui, ele está falando lá de trás, quando ele acreditava nele mesmo. Por isso que ele diz: enganoso é o coração. Quando ele caiu com Betseba, quando ele fez aquele pecado com Urias, né? E aqui ele percebeu que a natureza dele é pecaminosa. Ele tem a plena consciência disso. Então o que ele faz? Ele se molda a Deus, ele se aproxima, ele fica dependente de Deus aqui. E é isso que a gente tem que fazer. De nós mesmos não podemos fazer nada. Então ele fala aqui, ele chega a falar do seu nascimento. Ele diz: iniquidade eu fui criado, em carne, em natureza. Ele está falando de natureza. Iniquidade é a carne, a natureza humana, né? E iniquidade me concebeu minha mãe, em carne. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, que é mentalidade espiritual. Tu precisa nascer para o espírito, nascer para as coisas verdadeiras. Então ele reconhece isso aqui. Davi está falando aquilo lá, aqui já no Salmo 51, por isso que você tem que ler lá atrás, saber o contexto, para entender aqui na frente, por que Davi está falando isso, amém? Aqui Davi está reconhecendo quem ele é, a natureza dele, e o quanto ele precisa. Ele diz assim: no íntimo, eu quero te fazer a tua vontade, tu gosta da verdade, né? Me ensina a sabedoria, como eu devo fazer, a sabedoria mental. Então, isso é maravilhoso. Quando nós reconhecemos quem nós somos, aí nós temos que se aproximar cada vez mais de Cristo, moldar esse caráter de Deus em nós todo dia. E toda vez que nós moldamos o caráter de Deus, né, Deus não se corrompe. Então eu procuro não me corromper com pecado. Eu sinto o pecado na minha natureza carnal, mas eu não me corrompo pela natureza espiritual que é em mim. Por isso que é andar em espírito, é a natureza de Cristo em nós. Amém? Não que nós sejamos puros ou perfeitos na essência, mas nós somos perfeitos em Cristo, quando copiamos o caráter de Deus em nós, mas continuamos aqui sendo imperfeitos. Por isso que Jesus falou várias vezes. Amém? Paulo sabia disso, por isso que Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, que é bom, acabo não fazendo, mas aquilo que detesto, acabo fazendo, porque a natureza, ele estava falando da natureza carnal dele, dessa luta espiritual que o homem tem até chegar. Mas o que voga para Deus é o desejo intenso no homem a crescer. Era isso que acontecia com Davi. Por que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus? Davi fazia tudo que não prestava. Muita coisa Davi fez que não agradou a Deus. Ele quis fazer o templo. Deus disse: tu não vai fazer o templo, porque na tua mão há muito sangue. Se Deus falou isso, Deus não concordou com as matanças que ele fez, muita coisa que ele fez, né? Mas o que Deus chamava a atenção de Deus era essa necessidade, era essa entrega. Davi, ele reconhecia, mas ele reconhecia no íntimo, né? Tem gente que é só de boca. Então você vai viver nessa luta e vai se moldando e vai crescendo até chegar a ser a luz da aurora brilhando até ser dia perfeito. Amém? Então você vê também João, Provérbios 4:18, João 1,
8 e 10, João 2 e 2. Aqui em João, irmão, 1 João, epístola, tá? Aqui em 1 João diz duas coisas que as pessoas confundem. João diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A verdade não está nele. Aquele que diz que não tem pecado. Na outro versículo ele diz, aquele que diz que aquele que vive pecando é do diabo. Como é que você vai entender isso aí? Se ele está dizendo lá que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aqui ele diz que aquele que comete pecado é do diabo. Vamos entender esse versículo, esses dois versículos? Quando João ele diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, ele está falando da essência carnal. Nós não podemos dizer que nós somos perfeitos na nossa carne, porque nós temos o pecado é a carne, a nossa natureza carnal, nossos sentimentos, desejos. Mas aquele que é lá no outro versículo, ele está falando, aquele que vive pecando é do diabo. Vive pecando, ele está falando da prática. Eu ter o pecado, eu ter a carne, isso e eu não praticar, eu não sou do diabo. Mas eu tenho, a minha essência é pecadora. Por isso que Paulo diz, dos pecadores eu sou o maior. Mas eu não vivo na prática do meu sentimento. Porque eu moldo em mim o caráter de Deus. É diferente. Eu não posso confiar na minha carne. A qualquer momento eu posso cair. Eu tenho um olhar diferente. Eu posso pensar coisas que eu não quero pensar. Então eu preciso ter essa natureza espiritual, esse entendimento de Deus, para me moldando. Deus não precisa ir se moldando. Nós não podemos pegar Mateus 5,48 e dizer que ali Deus está dizendo para nós que nós somos perfeitos como Ele. Né? Nós somos perfeitos como Ele em caráter, moldando o nosso caráter. Ele é perfeito. Lá está dizendo que Ele é perfeito. Sede perfeito como o vosso Pai é. Ele é perfeito, Ele não precisa se moldar. Ele não precisa falar a verdade, porque Ele já é a verdade. Ele não precisa ter amor, porque Ele já é o amor. Amém? Ele não precisa ter unidade, porque Ele já é unido com Cristo. E nós precisamos ainda ter isso aí. Os discípulos morreram tentando. Paulo foi para a morte tentando. Todos os homens que pisaram aqui